Olá, boa noite. Bem-vindos. Cerca de 43% da população angolana ainda não tem acesso à água potável por razões já identificadas, segundo o Ministro da Energia e Águas. O processo de captação e tratamento de água no país ainda funciona de forma deficiente e a cobertura do Sistema Nacional abrange apenas 57% da população angolana. Em 2023, a meta do país, segundo o Ministro da Energia e Águas, passava por aumentar em 75% a quantidade disponível diária por pessoa, sendo que em campos e cidades o recurso chegava a cerca de 60% dos mais de 30 milhões de habitantes. Na altura, João Batista Borges sinalizou que Angola quer investir 4 bilhões de dólares para alargar o abastecimento nacional de água. O objetivo visa melhorar sistemas de captação, tratamento e distribuição do recurso até 2027. Em entrevista exclusiva à Rede Girassol, o ministro João Batista Borges disse que estão em curso investimentos que, quando concluídos, vão solucionar o problema que afeta todo o território nacional. Luanda continua no topo das necessidades no que a distribuição do famoso líquido precioso diz respeito. O problema da água não tem a ver com barragens, nós temos muitos rios. Aliás, temos 47 rios principais. A questão da água tem a ver com o facto dela precisa de ser captada, precisa de ser tratada, precisa de entrar em condutas e redes de distribuição até chegar à casa dos clientes. Ou seja, há uma infraestrutura que tem que ser construída que naturalmente custa também avultados recursos. Temos estado a investir grandemente no setor das águas, no abastecimento de água e agora vamos investir também mais ainda no saneamento. Neste momento, dos sistemas que estão em construção, Luanda ocupa o principal destaque, não é? Precisamos, de facto, construir 2 novos sistemas em Luanda, nos quais já começou que é o Bita, a seguir o Quilonga, e queremos duplicar a capacidade de abastecimento de água em Luanda rapidamente. Temos Dalatando e temos Saurimo, que são as outras 2 cidades capitais que precisam, neste momento, urgentemente de reforço de sistemas de água e onde há obras e investimentos a serem feitos. Nos próximos 5 anos, a intenção é que sejam feitas um total de 1.600.000 ligações domiciliares em Luanda. De um consumo médio de 40 litros, o alvo das autoridades é que cada pessoa chegue a consumir 70 litros. João Batista Borges admite que o investimento no setor das águas tem de acompanhar o crescimento populacional. O investimento no domínio das águas e essa infraestrutura tem que ir sendo dimensionada à medida que a população cresce, porque cada pessoa que nasce, em princípio, precisa de cerca de 100 litros de água por dia para as suas necessidades. Quer dizer que com o crescimento populacional que temos, que são 3,3% ao ano, ou seja, 1 milhão de novas pessoas todos os anos em todo o país, nós temos que continuar a investir na ampliação dessa infraestrutura. Por agora, os privados são também chamados a dar o seu contributo para a resolução do problema que tem que ver com a captação, tratamento e distribuição de água. Estamos, neste momento, a ensaiar modelos de participação privada. Estamos ainda a trabalhar com o Banco Mundial. É muito provável que proximamente lancemos o primeiro modelo de participação do setor privado na gestão do abastecimento da água. Mas estamos a dar esse espaço. É preciso, de facto, incorporar capital privado também. Angola tem um Plano Nacional de Águas que prevê a atuação até 2040. Entre 2017 e 2022, o volume de investimentos no setor da água envolveu 1.937 mil milhões de dólares para servir os mais de 30 milhões de habitantes. Girassol, Jornal Notícias, na edição de segunda-feira, Sistema Nacional de Saúde e Sustentabilidade, a tese de especialistas do ramo face aos desafios atuais. Novos professores para o primeiro e segundo ciclos de ensino. Profissionais vão reforçar o sistema em diferentes localidades de Luanda. Viana, bairro Canjinge, zona onde a progressão de ravinas tira o sono aos moradores. Certificação de aeródromos junta em Luanda especialistas internacionais da aviação civil. Acertos para os estados da África Oriental e Austrália em vista. Audiência que marcou o dia no Palácio e desenvolvimentos sobre a cooperação entre Angola e Mauritânia. Avaliação pós-financiamento, missão do Fundo Monetário Internacional trabalha em Angola. Somos todos iguais. Primeira-Dama da República prestigia a campanha unificadora que debate sobre equilíbrio de género em África. Resumo dos principais assuntos que marcam e dominam a atualidade além das nossas fronteiras, sem esquecer o melhor do desporto. Bem-vindos ao Melhor da Informação.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Especialistas de saúde debateram hoje aqui em Luanda sobre a sustentabilidade do sistema nacional face aos desafios atuais no setor. Que, segundo a ministra Silvia Lutecuta, precisa adotar estratégias que permitam cada vez menor dependência de fundos do Orçamento Geral do Estado. CETEP, Josina Machel, Hospital do Prenda e o Américo Boa Vida serviram de estudo para a nova ferramenta que se pretende ser uma bússola relativamente aos custos hospitalares a nível do país. O diretor financeiro do Ministério da Saúde, José Lumbo, avançou que o atual modelo de financiamento do setor não responde aos desafios. Grande parte do mesmo é alimentado pelos recursos do Tesouro. Cerca de 96% dos recursos financeiros do Sistema Nacional de Saúde é alimentado por recursos ordinários do Tesouro. Nós temos parte de 3,5% que tem sido alimentado pelas doações, não é? E cerca do restante que é alimentado por recursos próprios, que é uma quantidade muito ínfima. E nós queremos inverter o quadro, trazer mais recursos próprios para então melhorar também o Sistema Nacional de Saúde. E aqui também é uma oportunidade sublime para todos os consumidores do Sistema Nacional de Saúde, no sentido de exigirem mais em função destes estudos que vamos fazer, claro, em função dos resultados que vamos obter, exigirem mais os serviços e nós vamos estar em condições de responder os serviços da saúde a tempo e hora. No entender do diretor da saúde da Unicef, a sustentabilidade financeira passa pela prevenção das doenças. Alfredo Brito garante apoio técnico nesse processo. É assegurar que aquilo que são os custos que nós estamos a introduzir dentro do sistema, de fato são feitos da forma mais rentável possível. Porque, por exemplo, há medicamentos que são muito mais caros que os outros, mesmo assim, isso às vezes depende de onde é que esses medicamentos são adquiridos. Então, todas essas experiências vão ser motivo de todo um processo de apoio técnico que nós estamos dispostos a providenciar. Se nós investirmos muito na parte da prevenção das doenças, vamos assegurar de que o financiamento do setor saúde fica muito mais barato. Os hospitais públicos, inaugurados nos últimos anos e apetrechados com equipamento de ponta, têm recebido por parte das unidades sanitárias privadas um elevado número de solicitação de exames e realizados a custo zero. Um paradigma que pode mudar com o novo modelo de financiamento do serviço de saúde. Estamos a receber muitas solicitações do setor privado. No Azancol de Menezes, principalmente para as áreas de neonatologia, cuidados intensivos e noutros hospitais, e até temos muitos serviços que estão a sofrer uma pressão assistencial de estrangeiros, como por exemplo em Cabinda, com o Hospital Geral. Aproximadamente quanto é que é necessário para termos funcional o nosso sistema de saúde? Quando tivermos a nossa estrutura de custos bem montada, nós vamos nos pronunciar sobre isso, porque este trabalho que nós estamos a fazer também será uma base importante para o Orçamento Geral do Estado para a Saúde. Nos próximos anos vamos ter os custos exatos da saúde. O novo modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde é um processo que envolve também os Ministérios do Planeamento
e das finanças. Não é agradável o quadro atual de saneamento básico no bairro Chiueca, em Cabinda. Os munícipes pedem a intervenção das autoridades. Os focos de lixo espalhados pelo bairro adentro estão a facilitar a proliferação de doenças. E as mais apontadas são as diarreias agudas, a malária e também a febre tifoide. Os moradores do bairro Chiueca enfrentam graves problemas de saneamento básico. Em quase todas as esquinas há focos de lixo. Para algumas crianças, o lixo tornou-se zona de diversão. Como consequência, o surgimento de diversas patologias como malária, tifoide, diarreias, que assolam a população. Os moradores afirmam que a situação de lixo no bairro Chiueca já é insuportável, porque coloca em perigo a saúde. E a situação está muito difícil porque essa aqui, a forma de ver, é uma rua principal. Mas aqui, como tem cheio de lixo, essas águas não é canalizado, moradores aqui passam mal. Cada vez que chove, todas essas casas, estão a ver aqui entre as águas, aqui nunca tivemos como passar, muito mal, mosquito, muita doença, estamos mal mesmo. O lixo mesmo, ela sair até na estrada, até entrar dentro das nossas casas. O lixo entra nas casas? Entra nas casas, não tem como sair. Pior no tempo é chuvoso, que ele acontece. Não, isso aqui está passando mal, esse tempo de chuva aqui não tem como de passar. O governo para deitar esse parte aqui está bom. O mosquito aqui não vale a pena. Aqui depois de mosquito, febre, aqui tifoide, não tem como de viver aqui bem. Lixo, mais lixo, é o que se observa em algumas ruas que compõem o bairro Chiueca, considerado um dos maiores da cidade de Cabinda. Diarreia, tifoide e paludismo são as doenças mais frequentes aqui neste bairro. A população pede a intervenção urgente da administração do município no sentido de remover o lixo que se encontra em vários pontos deste bairro. Há muito lixo e tem havido muitas dificuldades. A locomoção das pessoas, por isso aqui traz muitas doenças. E pedimos desde já às entidades superiores, sobretudo a administração municipal, que possa, de certo modo, remover o lixo muito rapidamente. Isto aqui traz febre tifoide, traz diarreias e é complicado para a população. A criança tem febre, tosse, dor de cabeça, diarreia. A chefe do Banco de Urgência do Centro de Saúde do Chiueca disse que os principais casos que dão entrada estão ligados à malária, diarreia e tifoide devido à situação higiênica do bairro. Os casos que nós temos mais aqui no Banco de Urgência é a malária. Temos muitos pacientes que vêm com esses casos, muita febre. E também temos a hipertensão. Chiueca é considerado um dos maiores bairros da cidade de Cabinda e fica localizado na Zona Sul. E em alguns hospitais de Luanda, o fim de semana foi de registros elevados no que diz respeito a casos de doenças respiratórias comuns nesta época de Cacimbo. E ainda assim estiveram acima da média os casos de malária. A doença continua a ser a mais diagnosticada nos hospitais. O país vive a partir desta quarta-feira o tempo de frio, popularmente conhecido como cacimbo. Segundo especialistas, nessa época as doenças respiratórias levam para as unidades de saúde boa parte da população. As outras patologias são doenças diarreicas agudas e alguns pacientes também têm aparecido com problemas respiratórios. Com mais de 100 casos registrados, o Centro de Saúde CAOPC em Viana tem a malária no topo das doenças. A chefe de enfermagem do local chama atenção para os cuidados a ter para se prevenir da patologia. As patologias que mais registramos aqui no posto é malária. Malária, 105 casos. Para prevenir da doença, os papais em casa devem fazer o uso do mosquiteiro nos quartos das crianças, fazer limpeza dos quintais, as folhas, a água parada. Devem queimar o lixo e colocar inseticida, para algumas casas. Há quem usa o dragão, há quem usa o Shelltox. Então são umas das maneiras também de evitar a malária. Apesar de ser mais comum durante o tempo quente ou chuvoso, o país continua a ser assolado por casos de malária e doenças diarreicas. Em mulheres grávidas, a doença pode provocar anemia,
aborto espontâneo, natos mortos, baixo peso à nascença e parto prematuro, dependendo da idade da gestante. Os danos provocados pela malária em mulheres gestantes muitas vezes são desconhecidos por algumas mães de primeira viagem. Não tenho noção das consequências do paludismo. E passamos agora por Viana. Há moradores preocupados no bairro conhecido como Cajinji. Na zona ganham espaço ravinas que ameaçam engolir as residências. Para além da delinquência que está em alta, o crescimento das ravinas estão a tirar o sono aos residentes do bairro Cajinji, em Viana. Muita ravina, sim senhora, porque quando aqui com a chuva, não é? Nenhum carro do outro lado consegue atravessar para o outro lado, porque do jeito que estamos a ver aqui esse recinto, não é? Essa é uma bacia. Essa bacia, quando ela está cheia, ela despeja até a pracinha. E os carros que saem da placa 80 para vir para o 30 não conseguem atravessar porque as águas cavam ravina. Muita ravina, uma aqui está mal, uma aqui vem a partir das casas aqui, está mal. Também que não está a ver aqui a ravina, está mal, não está bom aqui. Estamos a se unir para entulhar isso aqui, mas ninguém está a se unir para entulhar, está mal. Os munícipes clamam por uma intervenção urgente, uma vez que, em tempo chuvoso, a situação na localidade fica insustentável, tendo já causado algumas mortes. Temos ravinas muito perigosas, que acabam até de demolir casas de vários moradores, até desalojaram-se fora de outros bairros, nos familiares, porque a ravina é muito intensa. Quando a correnteza das águas de chuva iniciam, é um risco principalmente a partir dessa ravina aqui deste buraco e acabe até a pracinha. Aqui no Cajinji, em questão de segurança pública não existe. Marginais ficam aqui a ameaçar as senhoras com faca. Os jovens que vêm às vezes também nos trabalhos, às vezes chegamos tarde, 20, 21 horas, é muito perigoso neste bairro. Porque algumas ravinas estão a vir de medo dos quintalões das empresas que estão aqui presentes e algumas ravinas também vêm do outro lado da estrada. Temos drenagem de águas que vêm até o nosso bairro, fica vandalizando nosso bairro. O que nós queremos, pelo menos, estamos a apelar que o governo pelo menos nos ajuda. Se nosso país mesmo tem alguns homens do direito que entendem acerca dessa área, não podemos viver assim. Os residentes clamam também pela construção de escolas e hospitais públicos na região. Angola e Mauritânia. Audiência que marcou o dia em destaque. Mais à frente, o início das operações para voos domésticos e internacionais no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto está previsto para o último trimestre deste ano. Luanda acolhe a partir de hoje uma reunião de especialistas internacionais da aviação civil que debate sobre moldes de certificação de aeródromos nos Estados da África Oriental e Austral. Angola tem uma rede de 18 aeroportos principais, contando com a integração do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, que poderá ser certificado para transporte de passageiros ainda este ano. Esta certificação abre uma oportunidade para que as companhias aéreas possam operar de forma regular. É a nossa intenção, para além da certificação do nosso aeroporto 4 de fevereiro, que já foi feita em 2022, certificarmos agora, este ano, para a entrada em operação, o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto para passageiros. E depois, no curto prazo, como assumido já, enquanto compromisso, certificarmos no curto prazo mais 4 a 5 aeroportos nacionais, sendo que a prioridade é o aeroporto da Catumbela, portanto, que será o próximo aeroporto fora da cidade de Luanda a ser certificado. Portanto, contamos ainda este ano garantir que isso seja possível. De acordo com o cronograma de abertura operacional do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, o início de operação de passageiros domésticos e internacionais está para o último trimestre deste ano. Para este ano, no último trimestre deste ano, contamos iniciar a operação de passageiros domésticos e internacionais. Portanto, estão a ser criadas todas as condições, incluindo a certificação para essa natureza de operações no novo aeroporto, para que antes do final do ano, no último trimestre, tenhamos sim uma nova realidade no transporte aéreo e nas infraestruturas
aeroportuárias nacionais com a operacionalização do novo aeroporto internacional. O ideal seria certificar todos os aeródromos, mas por algumas exigências, a Autoridade Nacional da Aviação Civil decidiu priorizar os que observam mais movimento de pessoas e bens e, a médio prazo, o plano passa por certificar os aeroportos que se encontram em torno do corredor do Lobito. Estatística que nos mostra o conjunto de tráfego que existe. Portanto, quando estamos a falar da Catumbela, a Catumbela é a nossa segunda praça de transporte aéreo. Não é? Se estivermos a falar da Huila, é a terceira. Não é? Depois ainda temos Cabinda, que é um outro processo que estamos também a endereçar com a construção do novo aeroporto internacional de Cabinda. E esse sim terá certificação também já no processo de operacionalização. É óbvio que o corredor do Lobito e a sua dinamização vão criar várias oportunidades ao longo do corredor. Portanto, temos o aeroporto do Ambo, Albano Machado, temos o aeroporto de Luena, temos o Luau e vamos agora iniciar os estudos para mais um aeroporto naquela região que é o aeroporto de Kazombo. A certificação de aeródromos nacionais desempenha um papel fundamental na garantia da segurança e operações aéreas, a fim de fortalecer a cooperação regional e no avanço dos padrões da aviação civil no continente africano. E a preocupação com o aumento de casos de excesso de prisão preventiva esteve hoje em análise no Tribunal Supremo. As autoridades mostram-se preocupadas com um número cada vez maior de casos que estudam, passos que vão passar a dar soluções ao problema. O país ainda tem casos de reclusos em excesso de prisão preventiva, situação que preocupa a Comissão de Análise de Prisão Preventiva a nível do país, que reuniu esta segunda-feira na sua 10ª reunião ordinária. O Serviço Penitenciário presente nesta sessão avançou que mais de 3.000 reclusos no país estão em excesso de prisão preventiva, pelo que apela aos órgãos da administração da Justiça a encontrar mecanismos para que seja reposta a legalidade. Nós temos um número elevado de acima de 1.300 processos nessas condições. E há reclusos que já estão há mais de 2 anos. A nossa proposta é que, casuisticamente, fosse revisto todos esses processos. Se fosse até para restituir a liberdade provisória a todos eles, que se fizesse, porque os prazos estão todos vencidos. Seriam soltos por termo de identidade de residência, se possível, nós notificássemos os parentes e assinassem um termo que eles passassem a apresentar-se aos tribunais ou às entidades em que pendem os processos, para ver se reduzisse. Os números são altíssimos. A figura do juiz de garantias terá reduzido o número de processos de prisão preventiva, mas a situação mantém-se preocupante, sem alarmismos. Luanda continua a ser o epicentro de reclusos em excesso de prisão preventiva. Os dados que temos é que Luanda reúne o maior número de casos potencialmente de excesso de prisão preventiva, por razões óbvias. Luanda tem o maior número de arguidos, Luanda é a praça judicial com o maior número de arguidos, então é normal que esses casos surjam com mais preponderância em Luanda. A população penal no país é de 24.323 reclusos. Deste número, 11.973 estão em prisão preventiva e 3.525 em excesso de prisão preventiva. Estes números terão crescido se comparados ao ano de 2023. Só desses casos que foram dos recursos que foram conduzidos por ordem dos magistrados do Ministério Público. E aí está mais um, e esses 2.000, já temos aí anexado esses 2.000, e tem esses 2.000 do juiz de garantia. Os números vão crescer. Se não se resolvermos a situação, primeiro desses que estão na cadeia por ordem dos magistrados do Ministério Público, depois pegarmos, se possível, dos juízes de garantia, porque só estão aí 1 ano que esta figura começou a funcionar, vamos nos preocupar ainda, ou focarmos principalmente nos casos que estão há mais de 1 ano. O excesso de prisão preventiva é uma distorção do sistema. Portanto, são fenómenos que acontecem quando, por alguma razão, e essas razões são variadas, são transversais, são multidisciplinares, os arguidos que deviam permanecer dentro daquele limite que a lei estabelece acabam eventualmente por ficar mais tempo.
A Polícia Nacional procedeu ao encerramento de mais de 200 casas de pesagem em Luanda durante operações que tiveram lugar no período entre 30 de abril a 11 de maio. A jornada resultou na detenção de mais de 20 cidadãos acusados de vários crimes. Entre os detidos, o destaque recai para cidadãos que realizavam assaltos na via pública. A vandalização de bens públicos, que se constata com alguma frequência em diferentes partes do país, com destaque para Luanda, poderá registrar ligeiro resfriamento depois da Polícia Nacional encerrar mais de 200 casas de vendas de sucatas. Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Nestor Gubel, das mais de 200 casas de pesagens, 230 estão identificadas e deverão ser encerradas muito brevemente. Do diagnóstico feito a nível do Comando Municipal de Luanda, foram identificadas 230 casas de pesagens. Do trabalho em curso de encerramento, foram seladas 215 casas de pesagens. Mas dizer que, como relevante, nós temos a destacar um cidadão guiné-conakry, de 39 anos de idade, proprietário de uma casa de pesagem no distrito urbano da Maianga, mas mais concretamente na zona do Catambor, que, portanto, desobedeceu a medida de polícia e arrancou o selo, ou seja, confrontou-se com aquilo que são as leis e pegou e arrancou o selo. Esse indivíduo está detido. O superintendente-chefe da Polícia Nacional, que apresentava os resultados das operações Fecho e Búfalo, disse que da última ação foi possível deter mais de 20 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, sendo que alguns se faziam passar de falsos taxistas. Foram esclarecidos durante a Operação Búfalo um total de 23 crimes, que culminaram com a detenção de 20 cidadãos nacionais e estrangeiros ou ex-africanos, implicados em vários crimes. Durante o período de referência, procedeu-se à execução de 5 mandados de detenção que resultaram na apreensão de 3 armas de fogo, sendo uma do tipo AKM e 2 do tipo pistola. Foram também apreendidas 4 botijas de gás butano, 2 aparelhos de som, 4 motorizadas, uma viatura cujos ocupantes, portanto, eram meliantes, falsos taxistas. Faziam-se passar como taxistas e, portanto, realizavam uma série de ações criminosas, como roubos e furtos aos passageiros. Durante as operações que decorreram de 30 de abril a 11 de maio, foram desmantelados 4 grupos de supostos marginais que promoviam rixas em diferentes bairros de Luanda. São as notícias no Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Em mão de obra, mais uma reflexão marca o mês dedicado ao trabalhador, nesta que é a segunda semana. Com o Custódio Jacinto, olhamos agora para os resultados nos serviços gerais da função pública. A qualidade, que é fruto da mão de obra disponível. A valorização de técnicos nacionais, sobretudo na função pública, é referenciada como sendo uma das dificuldades na relação instituição pública cidadão nacional. É comum ouvirem-se queixas ou lamentos de quem procura pelos serviços públicos. Na maior parte das vezes, o problema é a qualidade do atendimento. Será bom ou não a qualidade da mão de obra da função pública? Para mim não são bons. Devido aos funcionários que trabalham lá, eles estão muito em mania de atender, tem aquela paciência, você fica aí, fica a te dar berro. Eles não atendem bem. Vai melhorar mesmo parte do atendimento, também parte dos documentos demora muito. 50% dos locais públicos que eu já frequentei não têm uma boa qualidade de atendimento. Na maioria das vezes nós julgamos o trabalho das pessoas através do atendimento, da forma como nós somos atendidas, não necessariamente do serviço, não é, que eles prestam, mas a forma como nós somos atendidos é muito importante. Entre várias opiniões que definem a qualidade da mão de obra nacional, salta à vista o facto de, nos últimos anos, ingressarem na função pública vários quadros nacionais formados no país, mas ainda persiste a falta de profissionalismo em muitos casos. O indivíduo vai tratar bilhete, tem aqui 5 horas para ocupar lugar.
às vezes o bilhete não sai no dia e tem que esperar até que sai e que depois a impressora não está a funcionar e quem atende não está, quem assina não pode. É um processo burocrático e eu tenho dito enquanto economista que excesso de burocracia fomenta a corrupção. Temos de evitar isso. O indivíduo não pode vir hoje, não lhe atenda, mas um dia vai pedir para corromper. Então as pessoas têm que dar abertura, até porque nós servimos. Por isso é que ser-se profissional de uma área é um investimento contínuo, diário e com uma grande responsabilidade do Código de Ética e deontológico. Nesta altura, o governo angolano emprega um total de 811.991 trabalhadores em toda a função pública, mas a qualidade preocupa muitos angolanos que se dizem agastados com a impreparação de vários agentes da administração do Estado. Às vezes até mesmo que haja preparação, acha que falta um bocado mais de fiscalização. Se a inspeção do trabalho acompanhasse, efetivasse aquela inspeção dentro das instituições, haveria muito mais rigor. Estou a falar, sabermos cada um daqueles funcionários que está dentro do aparelho do Estado, o que é que faz, que impacto traz para a instituição para a qual foi chamado. O projeto Simplifica é dos programas do Executivo para melhorar vários procedimentos na administração pública. O objetivo é oferecer serviços com qualidade e reduzir o excesso de burocracia. Reflexão em mão de obra. Foi mais uma. No Mochico, o Conselho Provincial da Família estava reunido na sua 25ª sessão. Foram abordadas no encontro questões fundamentais que têm a ver com o pai de família face aos desafios atuais da sociedade angolana. A 25ª sessão do Conselho Provincial da Família reuniu diversas personalidades da sociedade no último final de semana no município de Cameia, província do Mochico. A atividade propôs uma reflexão primária em torno aos problemas enfrentados pelas famílias e o alinhamento das políticas públicas visando a harmonia familiar. Refletir sobre os problemas que enfermam as famílias e recolha de subsídios para o realinhamento das políticas públicas, visando assim a harmonia e coesão familiar. Esta reflexão que vai ser recolhida aqui nesta 25ª sessão vai também permitir a reflexão primária em torno do desenvolvimento sustentável e equilibrado para o crescimento econômico e social da nossa província em particular. Mas, no contexto atual, a realidade é diferente. Vários problemas, como a falta de apoio e condições sociais, que assolam muitas famílias. Aqui não temos nem água, porque já estamos a beber água suja das cacimbas, onde que tem a sujidade. Então, convém que essa situação não está bom. Não está bom, por isso que nós vivemos, que estamos a viver mal. Não temos posto de saúde aqui nas 200. Tem que ser lá na sede que vamos encontrar que é o hospital. Não anda a nos dar medicamento. Nos dá paracetamol de cortar bocado, ser dois medicamentos assim, 2 comprimidos que vai nos dar. Mas a própria luz até aqui não se faz sentir, porque nunca teve luz, nunca tem luz própria, ninguém tem esperança de luz também. Pelo menos 18 horas a comida já deve estar feita devido à escuridão e também à bandidagem. A pessoa não consegue ter nenhuma coisa, aproveitam roubar porque as casas se encontram-se na escuridão. O governo deve fazer é melhorar um pouco, principalmente para o emprego das pessoas e melhorar também a condição dessas tais 200 casas, né, conforme se chama, ter a energia em dia e a água. Assim a vida vai andando e apoiar também um pouco os agricultores para ver se eles conseguem os seus benefícios de sobreviver. Nesse sentido, o governador do Mochico defende o papel da família na união, coesão e sustentabilidade em todos os níveis. As sociedades só evoluem quando as famílias estão unidas, quando as famílias estão coesas e sustentáveis a todos os níveis.
Investir nas famílias e no alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi o lema da celebração em alusão ao Dia da Família. Luanda ganhou novos professores para diferentes localidades e vão reforçar os serviços no primeiro e segundo ciclos. O ato de juramento dos novos profissionais da educação teve lugar hoje e foi prestigiado pelo governador da província, Manuel Homem. O quadro de docentes em Luanda está desde esta segunda-feira mais reforçado e capacitado com a colocação de 855 novos agentes da educação. A serem distribuídos entre os 9 municípios de Luanda, os novos professores que juraram ser leais durante o exercício de suas atividades prometeram trabalhar com empenho e dedicação para a edificação de uma sociedade cada vez mais instruída. Olha, como professora de informática, desejo almejar um objetivo bem grande em educar crianças não só naquilo que é comum, aprender o AEU, mas também que as crianças sejam capazes de programar, desenvolver softwares, de forma que possamos crescer o país a nível de tecnologias. Reconhecer também que foi um processo de grande lisura, muita credibilidade e incentivar o governo a continuar com os concursos dessa natureza, de modo que todos nós saibamos levar a educação avante, com toda a ousadia, segurança e responsabilidade que se impõe. Para a fiabilidade do processo, o Gabinete Provincial da Educação em Luanda adotou o modelo de correção eletrônica dos testes. Nós utilizamos o modelo da correção eletrônica, visto que as inscrições também foram de forma eletrônica. Então foi o modelo que nós achamos melhor para evitarmos com os transtornos em determinadas situações, porque é um processo que tem várias etapas, então achamos por bem e para haver lisura de todo o processo optamos no modelo eletrônico. E durante a cerimónia de juramento dos novos professores, o governador Manuel Homem disse que o número de novos agentes da educação admitidos ainda não satisfazem as necessidades da província. Ainda temos desafios, sobretudo a necessidade de mais 4.898 professores para atender à estimativa de 1 milhão de crianças que se encontram fora do sistema de ensino na nossa província. Números que estão a reduzir à medida que são concluídas as escolas enquadradas no PIM e em outros projetos em curso na nossa província. Manuel Homem defendeu na ocasião a revitalização do projeto Vulnerabilidade Sexual Zero nas escolas como medida para se evitar, por exemplo, a desestruturação familiar. Recomendo também a revitalização do projeto Vulnerabilidade Sexual Zero nas escolas, que visa combater o assédio e o envolvimento sexual entre professores e alunos nas escolas, fenômeno que provoca gravidez precoce, bullying, abandono escolar e desestruturação familiar. Durante o ato, fizeram juramento 728 professores do ensino primário e 127 do segundo ciclo, admitidos no concurso público de 2023, que contou com mais de 47 mil inscritos. Enfrentar os desafios que a educação nos propõe, dentro e fora da escola. E este 13 de maio é assinalado como data especial para a Escola 42, aqui em Luanda. A instituição dá as boas-vindas aos primeiros selecionados para fazer parte do Campus 42 de Luanda. A Escola de Programação e Tecnologia, denominada 42 Luanda, inicia a 13 de maio o programa de formação de profissionais tecnológico em Angola. Serão um total de 150 alunos que durante 16 a 18 meses aproximadamente aprenderão noções básicas de programação com o desenvolvimento dos primeiros projetos. Os alunos terão ainda a oportunidade de desenvolverem técnicas essenciais de resolução de problemas
ético-profissionais e de liderança, de forma a estarem verdadeiramente preparados para enfrentarem os desafios reais do mercado de trabalho. Após um rigoroso processo de seleção que atraiu milhares de candidatos talentosos provenientes de todos os cantos do país, os 150 agora alunos foram criticamente selecionados e durante este processo passarão pela piscina, última etapa de seleção que consiste em um período intensivo de 4 semanas, onde dedicarão-se pelo menos cerca de 10 horas por dia. Neste período intensivo de introdução à programação, tiveram que mostrar a sua fibra, a sua coragem, a sua resiliência, a forma como comunicam, a capacidade de trabalhar em grupo, de aprenderem e de colaborarem. A Escola 42 Luanda, que foi inaugurada a 12 de junho de 2023, é uma iniciativa presidencial e tem como madrinha a Primeira-Dama da República. Missão do Fundo Monetário Internacional trabalha em Angola para avaliação de pós-financiamento. Detalhes no próximo bloco. Não perca ainda hoje a audiência que marcou o dia. O chefe de Estado recebeu no Palácio desenvolvimentos sobre a cooperação entre Angola e a Mauritânia. Voltamos a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já. Regresso da informação. Segunda parte do Girassol Jornal, o Presidente da República recebeu hoje em audiência a enviada especial da Mauritânia, que foi portadora de uma mensagem dirigida ao chefe de Estado angolano. Com a enviada especial da Mauritânia, o Presidente da República abordou igualmente questões ligadas à cooperação bilateral. A República Islâmica da Mauritânia quer contar com o apoio de Angola na candidatura deste país muçulmano à presidência do Centro Africano de Formação e de Pesquisa Administrativa para o Desenvolvimento. Por esta razão, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência a enviada especial do Presidente da Mauritânia, Mohamed Ghazouani, portadora de uma mensagem com este teor. Je voudrais avant tout qu'il me soit permis de remercier Son Excellence, le Président de la République de l'Angola. Eu transmiti à Sua Excelência, o Presidente da República, uma mensagem do seu irmão, solicitando um apoio sobre as eleições que poderá ter lugar na Direção-Geral de CAFRAG, nas quais poderá participar um candidato da Mauritânia para esta direção, e Sua Excelência o Presidente da República deu-me garantia de que Angola poderá de facto apoiar esta candidatura. O Centro Africano de Formação e de Pesquisa Administrativa para o Desenvolvimento é uma organização intergovernamental pan-africana com a presença de 36 Estados-membros. É o primeiro Centro Pan-Africano de Formação e Investigação no continente para a melhoria da administração pública. Nesta audiência também foi abordada sobre a condição de vida dos cidadãos mauritanianos residentes em Angola. Mensagem de salutation, de félicitação. Por último, abordei e agradeci a Sua Excelência o Presidente da República, em nome do Presidente Mohamed Ghazouani, sobre a comunidade mauritaniana residente em Angola. De facto, temos recebido bons relatos da sua estadia cá, por isso o Presidente Ghazouani não poderia faltar de agradecer a Sua Excelência o Presidente da República de Angola por este acolhimento, porque a comunidade mauritânia de facto sente em Angola como se estivesse no seu segundo país. Que se sent ici chez elle, que é vraiment très bien traité. A nível do continente africano, o presidente João Lourenço é o primeiro vice-presidente da União Africana e presidente em exercício da SADC. Nessa condição, recebeu felicitações do homólogo da Mauritânia pelo seu esforço e desempenho para a pacificação da região da África Austral e pela advocacia dos problemas da África. Uma delegação da Procuradoria-Geral da República, encabeçada pelo seu titular, Hélder Pitagros, está a caminho de Genebra. Segundo a PGR, a delegação angolana segue para a Suíça com o propósito de tratar com as autoridades locais a questão de recuperação de ativos desviados de Angola. Com o objetivo de estabelecer contactos com as autoridades judiciárias suíças, visando formalizar os atos e procedimentos locais para execução da sentença proferida pelo Tribunal angolano, no caso conhecido como Caso São Vicente, o Procurador-Geral da República encontra-se na Suíça.
Lembrando que na abertura do ano judicial 2024, Hélder Pittagros deixou claro que o processo de Carlos São Vicente está concluído. E esta iniciativa do mais alto magistrado do Ministério Público angolano faz parte dos esforços contínuos para recuperar ativos que saíram ilicitamente do país. O caso Confundo Sabocado já tem uma sentença transitada em julgado. Nessa sentença, esses bens foram todos revertidos ao Fundo do Estado e nós, nesse momento, estamos a trabalhar com os governos da Suíça, de Singapura, para que esses bens, esses valores que estão nesses países, possam então ficar à disposição do Estado angolano. Durante sua estadia na Suíça, Hélder Pittagros irá discutir com as autoridades suíças não apenas a reversão de ativos financeiros a favor do Estado angolano, mas também questões relacionadas à situação de alguns ativos de acordo com sua localização geográfica, além da defesa de interesses comuns das partes envolvidas. E trabalha em Angola uma missão do Fundo Monetário Internacional que está no país para avaliar as ações desenvolvidas no quadro do financiamento prestado. A delegação vai trabalhar em Angola até o dia 17 deste mês, com foco na avaliação do risco da dívida. As avaliações da missão do Fundo Monetário Internacional, que deve trabalhar em Angola até o dia 17 próximo, revelam que estão em risco um total de 4,5 mil milhões de dólares, referente à dívida com a instituição. A missão que está em Angola com o objetivo de conciliar a avaliação pós-financiamento e monitorizar a capacidade de reembolso da dívida e eventuais riscos que afetem o compromisso com a instituição, realça que o país deve continuar com a consolidação orçamental e as reformas estruturais apoiadas pela assistência técnica do fundo e do apoio de outros parceiros de desenvolvimento, a fim de manter a estabilidade macroeconómica e promover o crescimento diversificado. Até março deste ano, o órgão de Bretton Woods já tinha alertado Angola sobre a forte dependência do petróleo, vulnerabilidade da banca e a dívida alta com acesso incerto aos mercados. O FMI alertou também sobre os riscos de uma descida maior do que o esperado nos preços mundiais do petróleo e na produção doméstica do petróleo. Na jornada de trabalho em Angola, o FMI deve manter encontros com o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, a Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, e da Indústria e Comércio, Rui Minguens. Entre os temas em destaque na agenda constam as perspectivas económicas e orçamentais, medidas de contingência, políticas monetária e cambial, previsões do setor petrolífero, perspectivas da dívida e políticas de diversificação da economia. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, prestigia o lançamento da campanha unificadora Somos Todos Iguais. O evento acontece na cidade de Abuja, na Nigéria, e é promovido pela Organização das Primeiras Damas Africanas, com foco na redução do desequilíbrio de género no continente africano. A campanha tem como tema Educação, uma ferramenta poderosa para a mudança. Nenhuma menina deve ser deixada para trás. O objetivo é contribuir para a eliminação da diferença entre homens e mulheres, aposta na educação, equidade e oportunidade de aprendizagem para todos, já que a gravidez precoce, a marginalização econômica, o casamento infantil e outras barreiras sociais constam entre os principais impedimentos às jovens que querem continuar os seus estudos para realizar os seus sonhos e aspirações, independentemente da sua idade. Por este motivo, pretende-se expandir a campanha para a escola secundária alternativa para meninas em todos os estados da Nigéria, uma iniciativa que começou em 2007 pela Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento. As primeiras damas dos Estados-membros da União Africana foram convidadas a lançar a campanha nos respectivos países durante o ano de 2024, em função de 4 pilares definidos: saúde, educação, empoderamento econômico e violência baseada no gênero. O regresso ao país de Ana Dias Lourenço está marcado para terça-feira. Angola e Quênia. Troca de experiências no domínio da agricultura. Em destaque.
Atualidade fora de portas, presidente guineense Umaru Sissoko Embalo declara que não precisa de autorização para visitar a Rússia. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional que acontece agora com o desenvolvimento da Emília Pascoal. Emília, traz estas e outras notícias. Boa noite. Boa noite, Kina. Olá. Boa noite, Mião. Olá. Boa noite a todos. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Embalo, disse que não precisa de autorização de nenhum outro país ou presidente da República para visitar a Rússia onde quer que seja, porque é soberano. À margem das festividades da Guarda Nacional, afirmou que a Guiné-Bissau é um Estado soberano e independente, salientando que sabe o que é bom para a política externa do seu país. O presidente da Guiné-Bissau disse que os dois países já tinham acordo de quadro geral que se mantém sempre intacto e que de vez em quando é revisto apenas através de processos verbais em todas as áreas. Outras notas internacionais, acompanhe. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, endereçou hoje uma mensagem de condolências ao homólogo russo Vladimir Putin pela morte em Maputo do embaixador Alexander Surikov, assegurando apoio no processo. Na mensagem, Filipe Nyusi reitera a solidariedade e o apoio total do governo de Moçambique aos trâmites subsequentes. O Ministério Público moçambicano disse que desconhece a alegada decisão das autoridades russas de não autorizarem a autópsia do embaixador da Rússia encontrado morto no sábado em Maputo. Alexander Surikov, de 68 anos, foi encontrado morto no sábado à noite na residência oficial em Maputo e, segundo a polícia moçambicana, as autoridades russas não autorizaram qualquer exame ao corpo. Um ex-ministro da Economia do Cazaquistão foi condenado a 24 anos de prisão nesta segunda-feira por assassinar a esposa. Kuyandik Bishimaev, de 44 anos, foi considerado culpado de tortura e assassinato pelo tribunal. Durante o julgamento, Kuyandik admitiu ter espancado a esposa, mas disse que alguns dos ferimentos foram causados por ela. O seu julgamento foi transmitido em direto durante as últimas 7 semanas e é considerado como uma tentativa das autoridades de enviar uma mensagem de que os membros da elite já não estão acima da lei. Dezenas de estudantes da Universidade Americana do Cairo reuniram-se em apoio a Gaza, juntando-se ao movimento global em outras universidades ao redor do mundo. Estudantes foram vistos com cartazes que diziam boicote e desenvolvimento, pedindo que a universidade não invista em empresas acusadas de ajudar Israel. O protesto ocorre durante a Semana Palestina, organizada pela Universidade Americana do Cairo, que oferece conversações e discussões em comemoração à Primeira Guerra Árabe-Israel de 1948, em meio à atual guerra em curso em Gaza. Ainda dentro da atualidade internacional, subiu para mais de 40 o número de mortos causados pelas enchentes na Indonésia. O número de mortos nas inundações de lava na província indonésia de Sumatra Ocidental subiu para mais de 40. Até o momento, 17 pessoas continuam desaparecidas. O chefe da Agência de Gestão e Catástrofes de Sumatra Ocidental, Wion Awaba, declarou: ontem à noite registramos 37 vítimas mortais, mas desde esta manhã o número aumentou para 43 e pode aumentar nas últimas horas. O chefe da Agência de Busca e Salvamento, Abdul Malik, indicou que 9 das vítimas mortais já foram identificadas, incluindo 2 crianças de 3 e 8 anos. As chuvas torrenciais durante o final de semana provocaram inundações repentinas, deslizamentos de terra e fluxo de lava fria, que é uma mistura de cinzas vulcânicas. Numa das áreas danificadas, os residentes tiveram dificuldades em encontrar água potável devido aos danos nas infraestruturas e foram evacuados para um centro de abrigo improvisado. 159 pessoas do distrito de Agam foram evacuadas para edifícios escolares próximos. A Agência Nacional de Gestão de Desastres informou que mais de 200 casas foram danificadas e 72 hectares de terras, incluindo campos de arroz. Está contada a atualidade internacional. Kenny Simeão, até amanhã. Até amanhã, Emília. Obrigada pelas informações. Bom descanso, Emília. Angola e Quênia trocaram experiências sobre agricultura de conservação. E foi à margem da Cimeira Africana sobre Fertilizantes e Saúde dos Solos que teve lugar em Nairobi. Trata-se de um projeto que está a ser promovido pelo Instituto de Investigação Agronômica da Chianga, província do Ambo. O docente da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade José Eduardo dos Santos, que trabalha em parceria com o referido instituto, falou das vantagens desta experiência.
Um solo fértil e melhorado resulta no aumento da produção agrícola. Nós sabemos que, à medida que a população aumenta, o ritmo de crescimento populacional deve ser diretamente proporcional ao aumento da produção alimentar. Mas para que esta produção alimentar seja sustentável, é importante que ela seja cientificamente fundamentada. Então nós usamos a ciência para poder aumentar a produção de forma sustentável. A agricultura generativa da cultura da batata também foi uma das apresentações feitas pela académica angolana Helena Malite, do Instituto de Investigação Agronômica de Xianga. Apresentar o projeto sobre a agricultura regenerativa da cultura da batata, onde nós usamos o biochar, mas o vermicomposto. O vermicomposto a gente faz com uma compostagem que se faz com estrume de gado bovino e algumas minhocas vermelhas para decompor, e usamos este como adubo e melhorador de solo. Por sua vez, Santos Kisembe, especialista em solos, falou da interação que tiveram ao longo dos dias com responsáveis de várias instituições que mostraram interesse na experiência de Angola no domínio da agricultura e sinalizou as valências dos projetos desenvolvidos. A interação aqui é factível, é amigável, portanto nós estamos aqui a nos relacionar com várias instituições, várias organizações. Os nossos colegas também do Quênia já passaram por aqui, perguntaram, estavam muito interessados com os trabalhos que nós temos feito, e de facto é de louvar a relação que nós temos com vários países. Os investigadores angolanos partilharam as suas experiências sobre agricultura de conservação à margem da Cimeira Africana sobre fertilizantes e saúde dos solos, que decorreu na última semana em Nairobi, capital do Quênia, organizado pela União Africana. São as notícias na primeira edição da semana do Girassol Jornal. Tem mais, não? Não perca no próximo bloco novidades que marcam a atualidade esportiva no país e além fronteiras. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Regresso das notícias, tem desporto para ver a seguir. Com o Manuel da Cruz, que já chegou e vai começar a semana toda. Manuel, olá, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite a todos. Começamos com o handball. Arrancou hoje na província de Benguela o Campeonato Nacional de Handball em Femininos. Acompanhe. No jogo de destaque, no primeiro dia da 45ª edição do Campeonato Nacional de Handball em Femininos, o 1º de agosto A despachou a formação do Eletro do Lubito por 36-22. Ao intervalo, as Agostinas venciam por 17-11. A partida foi referente ao Grupo B. No outro jogo, o Petro de Luanda cilindrou o 4 de junho do Ambo por 47-7, 22-5 ao intervalo, a favor da formação tricolor. O jogo foi referente ao Grupo A. Outra formação de Luanda que entrou em cena foi o Grupo Desportivo Maculusso, que derrotou a equipa Pérola da Bahia Farta de Benguela por 35-15. As comandadas de Cátia dos Santos saíram em intervalo em vantagem por 17-4. A partida foi referente ao Grupo A. Para a segunda jornada, que se vai disputar nesta terça-feira, o Maculusso vai medir forças com o Mora do Virei da província do Namibe. Às 8 horas, o Petro de Luanda terá pela frente o Manja Sport do Bengo. Às 15, já o 1º de agosto A vai defrontar o Sporting Clube de Luanda às 19. 26 do Girabola registrou 19 golos. Acompanhe. Para a jornada 26 do Campeonato Nacional, a partida entre o Cabo Escorpio do Palanca e o Sagrada Esperança foi a mais produtiva, num total de 5 golos apontados, no triunfo dos Lundas diante dos palanquinos por 3-2, no estádio Jonas Kufuna Mundo Nduleno, na cidade de Luena, província do Mochico. O Bravos do Maqui derrotou a Santa Rita de Cássia por 2 sem resposta. No estádio de Ombaca, em Benguela, o Ilhete recebeu e venceu o São Salvador do Congo por 2-1. Na Tundavala, província da Huila, o desportivo local levou a melhor diante do União de Malange por 3-0. Em Luanda, no 22 de junho, o Interclube derrotou o Libolo por 1 sem resposta. Nas terras dos Flamingos, Lubito, a Académica e o 1º de agosto empataram a 1 golo. Em Cabinda, no estádio do TAF,
O Sporting de Cabinda venceu o Desportivo da Lunda Sul por 2-1. A ronda 26 do Girabola produziu 19 golos, uma média de 2,7 tentos por partida. Quanto à lista dos goleadores, o avançado do Cabo Escorpio do Palanca, Benarfa, com 14 golos rubricados, é quem lidera. O campeonato é comandado pelo Sagrada Esperança, com 53 pontos. O melhor da NBA a colocar um ponto final quanto à presença do jornal e do desporto. Boa noite, estamos juntos. Estamos juntos, Manuel, mas o jornal não terminou ainda. Ainda não. Estamos juntos. Bom descanso, Manel. E tem debate a seguir ao Girassol Jornal. Os desafios da produção nacional. Está montado o painel, Kina. Pois é, o Alberto Capitão já tem os convidados que vão trazer os inputs todos acerca do tema. E é a seguir a este jornal, não deixe de acompanhar. E nós terminamos a edição de segunda-feira de Girassol Jornal, a primeira da semana. Obrigada pela companhia de sempre. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem. Estamos juntos, boa noite e bom debate. Hein?